Confesso, irmãos, que eu pedi ajuda aos universitários, pedi aos pastores para orarem por mim durante a semana, porque o tema é um tema complicado, na medida em que envolve muita paixão, né? Envolve muita coisa, muita paixão, muitos interesses, muita coisa envolvida nesse tema. E envolve também muitos conceitos pré-concebidos que às vezes não são reais e que nós precisamos trabalhar no sentido de entender esses conceitos e muitas das vezes desmistificá-los e trazer dentro de uma razoabilidade daquilo que deve ser olhado, apurado e praticado. Amém? Ore por mim. Fica orando aí, não fica só criticando não, ora. Tá? Eu sei que vocês vão me criticar muito nessa palavra, mas ora também, tá bom? Ora e critica. Eu não sei se as duas coisas conseguem andar juntos, né? Mas tenta, pelo menos tenta. Vamos lá, vamos orar para começar. Vamos orar, senão vocês vão me criticar porque eu não orei para começar. Pronto, vamos orar. Pai querido, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua igreja reunida nesse lugar. Obrigado por cada irmão que se dispôs a estar aqui, que veio buscar a tua palavra, buscar a tua presença. Nós te louvamos por isso. Pedimos a tua sabedoria, a tua graça, a tua unção, teu discernimento, a tua autoridade, para que nós possamos trabalhar nesse tema nessa manhã, com sinceridade de coração e entendendo a tua vontade para as nossas vidas e a vida da igreja. Nós oramos assim em nome do Senhor. Amém. Queridos, a igreja e a política, né? Eu não sei se todos sabem, eu trabalhei no meio político durante 35 anos da minha vida. Fui assessor de vários deputados, até mesmo deputados evangélicos, e posso dizer, porque já não estavam mais conosco, espero que esteja no céu, mas o deputado evangélico que eu trabalhei foi o pior deputado que eu trabalhei na minha vida profissional. Mas ele me abençoou, E esse tema é um tema que a gente, de vez em quando, fica pensando e colocando as nossas opiniões sem entender algumas coisas. Eu busquei entender uma definição sobre política e talvez eu reservei aqui a mais antiga definição sobre política que foi feita por Aristóteles. Eu creio, não tenho certeza disso, né? O conceito de política é um conceito grego, e Aristóteles, um filósofo grego, ele diz o seguinte: a política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana e divide-se em ética, que se preocupa com a felicidade individual do homem na cidade-estado ou polis, e na política propriamente dita, que se preocupa com a felicidade coletiva. Então, segundo Aristóteles, que lá na Grécia, lá antigamente, lá quando surgiu o conceito de polis, de cidade-estado, ele colocou e deixou para a humanidade o seu conceito. A política, ela visa a felicidade humana. A felicidade humana. É a harmonização de vários interesses, é o equilíbrio de vários interesses humanos. O pastor Léo propôs esse tema para o mês de setembro, né? E ele foi muito corajoso em lançar esse tema aqui para nós falarmos. E eu louvo a Deus pela coragem dele. E a minha preocupação nessa manhã é não constranger algum irmão ao abordar esse tema. Sei que essa é uma tarefa bem difícil, né? Bem difícil, bem complicada. Só a inclusão da bandeira nacional aqui nesse tema já gerou algum ruído. Mas eu vou trazer aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Eu vou começar também falando sobre um pensamento de um pregador metodista britânico que nasceu no final do século XIX, morreu no início do século XX. O nome dele é William Booth.
Para quem não sabe, o William Booth foi o fundador do Exército da Salvação e foi o primeiro general do Exército da Salvação. Ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim: o maior perigo do século XX, porque ele viveu final do século XIX, início do século XX, será religião sem o Espírito Santo, cristianismo sem Cristo, perdão sem arrependimento, salvação sem regeneração, política sem Deus e céu sem inferno. Vocês pegaram aqui? A gente vê religião sem o Espírito Santo? Vê, tem visto. Esse cara falou isso no início do século XX. Ele morreu em 1912. Você vê cristianismo sem Cristo? A gente tem visto isso? Eu tenho visto. A gente vê perdão sem arrependimento. As pessoas às vezes cobram da gente perdão, mas o outro lado nem se arrependeu, ou como é que faz isso? Você tem visto salvação sem regeneração? Se nós levarmos em conta que salvação é o aceitar Jesus, né? O cara aceita Jesus e continua na mesma, né? Vamos para frente. Você tem visto céu sem inferno? Tem gente que prega céu sem inferno? Tem. E por incrível que pareça, tem gente que prega política sem Deus. Política sem Deus. Um dos maiores enganos pregados por Satanás é dizer que a política e religião não se misturam. Isso é um engano, isso é um sofisma, é uma aparente verdade. Isso tem por objetivo dizer que a igreja não deve se intrometer em questões políticas. E isso é do diabo, irmão. Isso é do diabo. Eu penso o contrário disso. Enquanto aqui no mundo, a igreja tem a obrigação de ser protagonista na política. Agora, não de forma partidária. Não de forma partidária. Mas como uma voz profética, uma voz de Deus sobre a face da terra, sobre esse mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Esse é o papel político da igreja. Eu sou fundador dessa igreja. Fui eu que vim lá da Asa Norte, juntamente com Léo, com Lu, acho que do início que está aqui, Nilo e Keila estavam no início, né? Nilo e Keila estão aqui desde o início. Tem mais alguém que está aqui desde... minha irmã Neuza. Tem mais alguém? Thelminha poderia estar aqui desde o início, mas preferiu ir para outro lugar, depois veio para cá, né? Mas os filhos da Thelminha estavam aqui desde o início, Serginho e Simone. Daniel, né? Está ali desde o início. 30 anos completados em outubro do ano passado. Vocês que estão aqui desde o início e vocês que chegaram depois, vocês são nossas testemunhas de que ao longo desses 30 anos essa igreja nunca se envolveu em política partidária. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu dou glória a Deus. Nunca subiu nesse púlpito sequer um candidato político para falar. Nunca subiu nesse púlpito sequer um candidato político para receber uma oração aqui em cima, dando a entender de uma forma talvez subliminar, indireta, de que a igreja está apoiando determinado candidato, que a igreja tem um candidato oficial. Nessa igreja aqui, e pelo que eu sei, em nenhuma igreja de Nova Vida, pelo menos aqui do Planalto Central, isso nunca aconteceu, e se Deus quiser, nunca vai acontecer. Por quê, irmãos? Porque quando a igreja faz isso, ela perde a autoridade da voz profética. Ela perde a autoridade de apontar os erros e de apontar os acertos. Ela se compromete. Ela se compromete com escândalos e se compromete com os escândalos das pessoas.
Tem igreja que apresenta um candidato oficial, daqui a pouco o candidato está botando dinheiro na meia. Isso aconteceu aqui em Brasília. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer com a gente. Nunca. Então, a questão da política partidária, ela não é uma questão da igreja. Quando nós fazemos isso, nós entramos numa confusão tremenda. E por que isso também não acontece no nosso meio? Porque a gente entende que a igreja precisa respeitar a diversidade dos seus membros, os compromissos do seu membro. Nós não pensamos todos em termos políticos da mesma forma. Nós não temos todos as mesmas preferências. A gente tem que respeitar. Eu não posso, como pastor, chegar para você e falar assim, vote em determinada pessoa. Mas você tem um parente que é candidato, você tem um vizinho que é candidato, você tem um colega de trabalho que é candidato, uma colega de trabalho. Você tem que escolher, não é? Então, irmãos, a gente precisa entender essas coisas. Aqui na igreja, pelo menos que eu saiba, nós temos 4 candidatos, 3 a deputado distrital e 1 a federal. Eu nem vou dizer o nome deles aqui. Tá? E eu vou dizer o seguinte, vocês não vão vê-los aqui em cima. Não vão os ver aqui em cima. A não ser para desenvolver as suas atividades eclesiásticas. Isso é pacífico. Não é? Eu vou votar em um dos 3 para deputado distrital, não vou dizer em que eu vou votar, senão, né, eu até fazer um projeto de lei e sugerir para que você possa fragmentar o seu voto, 30% para um, 30% para outro, 30% para outro, para poder você atender todo mundo, né? Poderia fazer isso, é uma ideia, né? Não sei se eles aceitariam ou não, mas seria interessante. Né? Eu vou votar em 2, são meus irmãos, eu conheço, gosto deles, entendo que são pessoas de bem, então vou votar neles, beleza. Né? Agora, em contrapartida, irmãos, embora a igreja não deva se meter em política partidária, a igreja não pode se omitir quando o assunto é política. Nos termos da definição de Aristóteles, política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana. Então, o nosso papel de influência política precisa ter essa visão. O salmista chega a dizer assim, feliz é o homem que confia no Senhor. Feliz é o homem que em ti confia, Senhor. Então, a intervenção política da igreja precisa ter essa dimensão. Levar o homem a ser feliz confiando em Deus. Essa é a dimensão política da igreja, não é? As mentiras de Satanás visam se contrapor a essa intenção da igreja. As mentiras de Satanás, elas dizem que a felicidade do homem está em outras coisas, não em Deus. E a igreja precisa dizer isso. Muitas dessas mentiras estão espalhadas por aí. Uma delas diz que a igreja não pode se envolver em política porque o Estado brasileiro é laico. Você já ouviu isso? A igreja não pode se envolver em política porque o Estado brasileiro é laico. O Estado brasileiro, ele não tem preferência de religião, ele não tem nenhuma religião, ele não é um Estado oficial religioso, como são alguns estados aí fora. Nós temos repúblicas islâmicas aí fora, não é? A gente vê isso aí. Verdade, irmão. O Estado brasileiro, ele é laico, não é? Mas aqui ocorre uma confusão de conceitos. E eu estava preparando essa mensagem, Deus me deu uma frase que eu vou compartilhar com vocês, que fala a respeito disso. Mas antes eu faço a seguinte pergunta: o que é um Estado laico? É um Estado que respeita, atende, protege todas as religiões, todas as minorias, dá liberdade de culto para todas,
não é? Perfeito. Onde é que está a pegadinha dessa visão? Onde é que está o engano maligno dessa visão? Dizer que a igreja não pode se envolver com política porque o Estado brasileiro é laico. Está na seguinte visão, irmão, que nós temos que ter. O Estado, ele é laico. A política, não. O Estado é laico. A política não é. Não caia nessa mentira. Não caia nessa mentira. As políticas públicas, elas são determinadas pelas maiorias. As políticas públicas, elas visam fazer com que o Estado laico, ele proteja as minorias. Mas o Estado, ele é pautado pelas maiorias. O que ocorre no Brasil de hoje é que esse engano entrou de tal forma que o Estado brasileiro passou a ser pautado pelas minorias. E isso não é democracia. Isso não é democracia. Isso é uma tirania travestida. Então, irmãos, a política, ela não é laica. O Estado precisa proteger as religiões? Precisa. Precisa proteger as minorias? Precisa. Mas as políticas, elas precisam ser pautadas pela maioria. Elas não podem agredir a maioria. A maioria está sendo desafiada e desprotegida quando essa inversão de valores acontece. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Se nós, como igreja, queremos levar o homem a ser feliz, confiando em Deus, nós precisamos deixar isso bem claro no ambiente próprio da política coletiva. Como nós podemos fazer isso? De várias maneiras. Mas eu separei para essa manhã, especialmente, 3 atitudes que nós, como igreja, precisamos tomar e que eu entendo primordiais nesse processo. A primeira atitude que eu quero comentar com vocês, abra comigo o Salmo número 1. Salmo número 1. Quais são as posturas que a igreja precisa tomar em relação à política? Quais são as atitudes que a igreja precisa tomar em relação à política? Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui nós encontramos contraste. Você notou que o salmista começa o salmo com a palavra bem-aventurado? Bem-aventurado é o quê? Feliz. Qual é o objetivo da política segundo Aristóteles? A felicidade do homem. Bem-aventurado, bem-aventurado. E o salmista diz 4 coisas que vão levar esse homem à felicidade. Primeiro, não andar no conselho dos ímpios. Segundo, não se deter no caminho dos pecadores. Terceiro, não se assentar na roda dos escarnecedores. E quarto, ter o seu prazer na lei do Senhor. Glória a Deus. Todo mundo aqui sabe o que é um pecador, não sabe? Todo mundo sabe. Aliás, todo mundo aqui é pecador, né? Se você não sabe, olha para o lado. Oi, tudo bem? Né? Todo mundo sabe aqui o que é um ímpio, não sabe? Todo mundo sabe. Agora você sabe o que é um escarnecedor? Não é aquele que tira a carne, não, que arranca a carne. Não. Escarnecedor é um zombador. É aquele que zomba. Isso é um escarnecedor.
né? O contraste aqui é bem claro entre o escarnecedor e a lei do Senhor. Traduzindo esse salmo para o contexto da política, a igreja, e em particular o cristão, não pode se assentar à mesa com quem escarnece de Deus, da própria igreja, dos valores cristãos e de Jesus Cristo. Bem-aventurado, feliz, é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, uma pessoa pode não ser crente, pode não ser evangélica, pode não querer nada com a igreja, mas ela pode não ser uma escarnecedora. Agora, tem gente que é. Tem gente que vive para zombar de Deus. Tem gente que vive para zombar da igreja. Tem gente que vive para zombar dos cristãos. Tem gente que vive para zombar dos irmãos. Tem gente que vive para zombar dos pastores, dos padres, das irmãzinhas da intercessão, da família. Tem gente que vive para fazer isso. Se o nosso prazer, alegria, felicidade estão na lei do Senhor, não dá para balançar a cabeça positivamente concordando com quem pratica esse tipo de zombaria contra Deus. Não tem como, irmão. Não tem como. E está cheio de escarnecedor por aí. Às vezes até dentro da igreja. Gente que se alegra quando acontece um escândalo dentro da igreja. Quando acontece um escândalo dentro da igreja, qual é a nossa posição? É orar. É clamar por misericórdia. Misericórdia por aquela pessoa, por aquele irmão, por aquela irmã. A palavra de Deus diz: ai daquele pelo qual vem o escândalo. Melhor seria pendurar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no abismo no mar. Mas tem gente que se alegra. Se alegra. Essa não é a nossa mesa, irmão. Essa não é a mesa da igreja. Não é. Eu não vou dar voto para quem zomba de mim. Eu sou pastor. Sou pastor. Tenho orgulho de ser pastor. Escolhi ser pastor. Abri mão da carreira que eu tinha proposto para mim para ser pastor, porque Deus propôs a carreira de pastor para mim. Eu vou bater palma para quem zomba de mim? Eu vou bater palma para quem zomba contra Deus, contra o meu Deus? E tem muito crente se assentando nessa mesa. Na mesa dos escarnecedores, tomando posições políticas ao lado deles. Volto a dizer, a política não é laica. O Estado é, mas a política não é. Ela é a escolha de um lado, a escolha entre a mesa dos escarnecedores e o prazer da lei do Senhor. Nós temos princípios. Eles zombam de Jesus Cristo, travestindo Jesus Cristo de todas as formas possíveis e imagináveis. Eles zombam do Espírito Santo,
publicando vídeos dizendo que uma pessoa falando em línguas estranhas está com Satanás no corpo. Eles não sabem nem o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eles zombam da vida humana, obra-prima da criação de Deus, quando defendem a proteção simplesmente de animais silvestres e domésticos, mas incentivam a matança de crianças inocentes ainda no ventre materno. Eu não posso me assentar nessa mesa. Eu não posso me assentar na mesa dos escarnecedores. Eu não posso votar nesses escarnecedores. Eles vão pautar as políticas públicas contrariamente à lei do Senhor. Então, irmãos, a primeira atitude que nós, como igreja, precisamos tomar é não nos assentarmos, não participar ou não concordar com esses escarnecedores. Segunda atitude, abra 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. 1 Timóteo 2, versículos de 1 a 4, diz assim: antes de tudo, peça que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A segunda atitude da igreja, dentro desse ambiente de política, é orar. Orar. Orar e orar muito. Esse texto é muito interessante, né? Mas ele tem sido entendido, a meu ver, de uma forma errada por muitos cristãos. Satanás, ele lançou no imaginário um sofisma também, uma aparente verdade que muitos têm abraçado. Esse texto tem sido usado para transformar autoridades constituídas em quase semideuses, intocáveis. Foi Deus que o constituiu, ninguém pode tocar, ninguém pode falar nada, ninguém pode se contrapor, né? Agora eu pergunto para você, qual é o objetivo colocado por Paulo aqui para Timóteo de nós orarmos pelas autoridades constituídas? Está aqui no texto. É para que elas sejam intocáveis? Porque elas não podem ser tocadas, porque... Não. É para que nós vivamos vida mansa e tranquila, não é isso que está dizendo aqui? Para que nós vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Ele acrescenta assim: para que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, para que o Evangelho possa ser pregado com toda a liberdade. Para que chegue a todos a palavra da liberdade, a palavra da salvação, a palavra do Evangelho. É para isso. Veja que Paulo fala que devemos fazer súplicas, orações, intercessões e orações de graça. Quando eu tenho, por exemplo, um governante injusto que me persegue por causa do Evangelho, eu não vou orar com ações de graça. Oh Deus, obrigado por esse filho da mãe desgraçado, sacripanta. Você faz isso? Você faz? Obrigado, Jesus. Ele é uma bênção na minha vida. Irmãos, eu sou ruim, eu não faço isso não. Eu confesso a vocês que eu não faço isso não, não é? O que eu faço? Eu vou fazer oração, vou fazer súplica,
Vou fazer intercessão para que Deus me livre desse camarada aí. Eu nunca orei para Deus matar um governante. Nunca orei, nem vou orar. Eu acho que essa oração é uma oração inconveniente. Eu tenho a leve desconfiança que Deus não vai ouvir a minha oração, nesse sentido. Né? Mas, irmão, eu vou dizer para você o seguinte: eu já orei para Deus derrubar. Já orei para Deus botar freio. Já orei para Deus calar. Já orei para Deus visitar em sonho, perturbar o cara na cama. Já orei para Deus fazer isso, irmão. E eu vou confessar outro pecado. Vou continuar orando. Vou continuar orando. Com intensidade. Autoridades que desrespeitam as leis, que roubam do que é público e se manifestam contrários à igreja e ao evangelho. Ah, meu irmão. Contem com as minhas orações. O sofisma de Satanás aqui está na ideia de que Paulo recomenda orarmos sempre de forma favorável às autoridades. Não é isso que ele está dizendo. Na verdade, o que Paulo diz é que devemos ter as autoridades incluídas em nossas orações, de modo que a polis, a cidade, o Estado, vivem em paz e que o Evangelho não seja impedido de ser pregado. Então a igreja tem que orar. Tem que orar. Então a primeira atitude da igreja é não se assentar na roda dos escarnecedores. A segunda é orar. A terceira e última que eu separei nessa manhã, porque eu quero deixar muita coisa para os pregadores que virão após mim. Vou sentar aqui e vou ficar balançando a cabeça. Abra comigo o livro de Esther, no livro de Esther. Esther é antes de Jó. Capítulo 8, versículo 11. Diz assim: nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Pastor, agora só pegou pesado. Irmãos, a terceira atitude que a igreja deve tomar em relação à política é resistir à determinação ditatorial de perseguição e aniquilamento contra ela. Resistir. Livro de Esther, né? Vocês conhecem o livro de Esther? É um livro lindo. No seu contexto romântico, poético, espiritual, é um livro maravilhoso. É um livro de livramento de Deus para o seu povo, né? Agora, é um livro que exemplifica claramente a realidade política. Você já pensou nisso? Ou você tem dúvida de que todo o levante armado por Amã, Amã para mim era uma figura assim, sabe como é que eu vejo Amã? Careca, de capa preta. É a visão que eu tenho de Amã. Não sei se isso é uma revelação espiritual, mas é a visão que eu tenho de Amã. Você tem dúvida que Amã, ele não foi um político? Ele não agiu politicamente?
todo aquilo, né? O cara era primeiro-ministro que se achava todo poderoso dos reinos da Pérsia e da Média. Mandava prender, mandava enforcar, bloqueava redes sociais, censurava, multava, fazia, acontecia. Não sei por que vocês estão rindo. Um cara que conseguiu, com estratégias e ardis políticos, que o rei Assuero decretasse a perseguição e a morte dos judeus. Foi com política que ele fez isso. O cara era engenhoso, o cara era matreiro, o cara tramou a morte de Mordecai, primo de Esther. Amã, ele era extremamente político nas suas maldades. Só que nesse livro também tem outra figura, que é a de Mordecai. Mordecai também era extremamente político nas suas benignidades. A gente precisa entender isso aqui. O rei deu um decreto que não podia ser revogado. A morte estava decretada. Mas Mordecai e Esther conseguiram do rei outro decreto, dando o direito do povo judeu de resistir às investidas do inimigo. Não é? De certa forma, o rei aqui representa Deus, os judeus representam o povo de Deus, a igreja de Deus. Mordecai e Esther representam a igreja na política. Representam o povo de Deus na política. Tem gente que acha que as duas primeiras atitudes, elas são suficientes. Não se assentar na roda dos escarnecedores e orar. E ficar esperando o livramento de Deus. Não é isso que eu encontro aqui nessa história. Não é isso. O povo de Deus foi autorizado a resistir. Eu já ouvi de irmão querido o seguinte: ah, pastor, mas é Deus quem defende a igreja. Sim, Deus sempre defenderá a igreja. E como é que ele fez isso aqui nesse episódio? Ele agiu sobrenaturalmente e mandou um raio do céu fulminar Amã. Ele fez isso? O que ele fez? Ele capacitou pessoas para agir com habilidade política. Ele capacitou o seu povo para agir com habilidade política. Deus também me autoriza a resistir ao perigo iminente. Nós estamos vivendo um momento sombrio, irmãos. A perseguição à igreja está campeando o mundo afora. Especialmente em países que se deixaram levar por certas ideologias que chegaram ao poder. Que tem de pastor, de padre, de freira, de rádio, de televisão cristã, seja ela evangélica, seja ela católica, sofrendo perseguição aí, não é brincadeira. Alguém pode dizer assim: ah, mas isso nunca aconteceu no Brasil. Ah, nunca aconteceu? Mas eu vou pagar para ver acontecer? Eu vou pagar para ver? Eu vou me omitir, ficar simplesmente parado, orando, só isso? Vou fazer nada? Eu vou pagar para ver igrejas sendo lacradas, pastores e padres sendo presos, o evangelho sendo classificado como conteúdo contrário às políticas de Estado?
nossas famílias sendo ultrajadas pelo Estado, nossos filhos sendo doutrinados em orientações contrárias à Bíblia. No que depender de mim, eu não quero correr esse risco. Não quero. Não quero. O capítulo 9 do livro de Esther diz que os judeus resistiram, mataram todos os seus inimigos. Eu não estou mandando ninguém matar ninguém aqui, tá? Mas nós precisamos matar a possibilidade de acontecer essa situação no Brasil. Nós precisamos matar esse perigo que nos ronda. Nós precisamos. E a nossa arma é o voto. Não é 9mm, não é bereta, não é FAL, não é... FAL ainda tem FAL? Tem, né? Não é HK, a nossa arma é o voto. Quem vota sou eu. Deus não vota. Quem vota sou eu. Sou eu. Quem vota é você, Léo. Quem vota é você, Liloca. Quem vota é você, Jane. Vote pensando em mim. Vote para que eu não seja preso. Vote pensando nessa igreja. Vote para que essa porta não seja fechada. Vote pensando na sua família. Vote pensando nos seus filhos. Vote pensando na descendência dos brasileiros. Meu voto não é contrário ou a favor de determinada pessoa ou candidato. Não. Não. Eu não voto por empatia. Eu não voto por... Qual é o contrário de empatia? Hein? Vou inventar. Antipatia. Eu não voto por antipatia. Eu não voto pela pessoa. Eu voto, meu irmão, é contrário aos escarnecedores, aos conturbadores e perseguidores da lei do Senhor, da igreja e do Evangelho. Vou lembrar lá o que ele disse, o William Bopp. Nós não podemos viver uma política sem Deus. Repito aqui, eu quero que você guarde isso. Se você quiser replicar, pode replicar. Essa frase é minha, eu não procurei em lugar nenhum. O Estado é laico, mas a política não é. Não é. Se nós não colocarmos Deus no centro da política, outros deuses ocuparão esse centro. Se a política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana, torna-se muito mais importante lembrar, e faz muito mais sentido aquele texto bíblico que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque a Tua palavra é viva, eficaz. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor nos deu. Eu peço que essa palavra encontre guarita nos nossos corações.
O Senhor para nós é o bem maior. A sua noiva é muito amada, é muito querida. O seu evangelho é a nossa mensagem, a nossa missão. Nós não queremos ver isso usurpado de nós. E nós nos colocamos diante do Senhor, com o coração humilde, pedindo que o Senhor esteja olhando dos céus e contemplando a nossa nação, contemplando a sua igreja. Nós queremos o Senhor no centro da nossa política. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.